Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de paz, de saúde e de muita tranquilidade. E no programa de hoje nós vamos falar das condições climáticas para o mês de julho. Você vai ver um comparativo entre as moedas, o dólar americano e o real brasileiro, em relação ao mercado da carne bovina. Você vai ver que o Brasil conta com mais um mercado aberto. E eu vou conversar com Tiago Arantes, ele é CEO da Agritax, tributário e contábil. E nós vamos falar de uma carga tributária e o que vem pela frente para a população e os setores produtivos do país. O programa Agronegócio, ele já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das condições climáticas para este mês, agora de julho. Chuva acima da média na faixa norte da região norte. Áreas pontuais do leste, das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, e esses são alguns dos destaques da previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para esse mês. Já em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul da região Norte, interior da região Nordeste e Oeste da região Sul, é previsto chuva próxima abaixo da média climatológica. O INMET ressalta que a redução da chuva em grande parte do Brasil nesta época do ano é devido à persistência de massas de ar seco que ocasiona a diminuição de uma umidade relativa do ar que, consequentemente, favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, além do aumento de doenças respiratórias. Considerando o prognóstico climático do INMET para julho deste ano e seus possíveis impactos nas principais culturas, com previsão de redução da chuva em grande parte do Brasil. Esta pode haver aí uma redução dos níveis de umidade do solo, principalmente no Mato Piba, que é aquela área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e regiões centro-oeste e sudeste, além do centro-norte do Paraná. E agora você vai acompanhar no nosso comentário a diferença percentual no mercado da carne bovina negociada em real e dólar, muito significativa. Confira. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada aqui do Brasil, elas renderam 653 milhões de dólares no mês de junho, em apenas 15 dias úteis, com uma média diária de 43 milhões de dólares. Essa quantidade exportada pelo Brasil, ela chegou a 146 mil toneladas, com uma média diária de 9.700 toneladas. Já o preço médio dessa tonelada exportada ficou em 4.469 dólares. E todos esses dados, eles já foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, e também estão em sites especializados, públicos e privados. Bom, e agora vamos para o dólar comercial, que foi negociado na semana passada na média de 5,45. E esse valor foi durante toda a semana no mercado brasileiro. Pois bem, e dentro desse cenário está o pecuarista, esperando por dias melhores nos preços da sua arroba, nos preços do seu boi, que de maneira geral, na pecuária de corte, basicamente em todas as suas fases, vamos dizer assim, a situação está muito preocupante. Mesmo com o valor da arroba querendo alçar voos mais altos em relação ao seu preço, ao seu valor atual. O mercado externo para a carne bovina até que está bom, principalmente com o dólar lá em cima.
O que está ruim é quando você compara a nossa arroba produzida na fazenda com outros mercados exportadores. Quando nós colocamos a arroba do boi em moeda americana, comparando basicamente com todos os países produtores, o que se percebe é que a nossa arroba é a mais barata do mercado mundial. Ainda mais com a economia brasileira na situação em que se encontra, indo basicamente de mal a pior. Hoje, a arroba do boi brasileiro em dólar, segundo pesquisa nas redes sociais de várias consultorias, está na casa de 39 dólares e 32 cents. Há um ano, essa mesma arroba batia na casa de 50 dólares e 12 cents. Uma diferença significativa de 27,4% em um ano. E se você fizer uma conta bem grosseira, essa diferença da arroba de hoje para um ano, de 27,4%, representa uma queda mensal de 2,28%. Quer dizer, todos os meses a arroba do boi em dólar caía 2,28%. No Brasil, a arroba está cotada em 39 dólares e 32 cents. Na Argentina, 59 dólares e 10. No Uruguai, 56,25. No Paraguai, 45 dólares. Na Austrália, 52 dólares e 50 cents. E lá nos Estados Unidos, na casa de 99,6 dólares. A arroba paraguaia está 14% maior que a arroba brasileira em dólar. E diante desses valores, e trabalhando com o real, na casa de 5,45, a arroba brasileira chega em R$ 214,29. É só pegar o valor da arroba do boi em dólar e multiplicar por 5,45. No mercado interno, a arroba do boi está na média de R$ 218 em São Paulo, porém existem casos de 220 e às vezes até um pouquinho mais também lá em São Paulo. Na sua região pode estar menos. Mas esse é o panorama atual. Portanto, vê-se que a nossa arroba em moeda americana é a mais barata entre os principais países produtores de carne. Agora, quando você parte para a exportação de carne bovina do Brasil, o que se percebe é que o mercado está bem, segundo a SECEX, e também outros sites especializados, mostrando que a tonelada da carne bovina ela foi comercializada, em média, na primeira quinzena de junho, a 4.469 dólares e 50 cents. Quando passamos esse valor para real, com o dólar a 5,45, a tonelada da carne bovina exportada em reais bate em R$ 24.358 a tonelada. Portanto, o quilo da carne bovina exportada está em 4 dólares e 46 cents, ou R$ 24,35 o quilo. E se quisermos transformar o valor da carne bovina exportada em arrobas, é só multiplicar esse valor de R$ 4,46, que é o quilo exportado, por 15, e nós vamos encontrar aí uma arroba exportada a 66 dólares e 90 cents, que é o valor da arroba que nós mandamos para fora. Agora, se você pegar esses 66 dólares e 90 cents, multiplicar por 5,45, que é o valor do dólar em real, você chega a uma arroba exportada de R$ 364,60. Então esse é o valor da arroba que nós enviamos para fora do Brasil. E R$ 214,19 é o valor da arroba que você vendeu para o frigorífico. E essa diferença da arroba exportada com a arroba aqui no Brasil, que você vendeu para o frigorífico, nós chegamos a um número, vamos dizer assim, interessante. Ou seja, a diferença entre uma arroba e a outra é 70%. Ou se você quiser saber em moeda brasileira, essa diferença de 70% é de R$ 150,21. Pois bem,
Essa contaiada toda que fizemos foi só uma curiosidade que tivemos, porque nós trabalhamos com essas duas moedas, real e dólar. E o curioso é que todos nós sabemos que é assim que funciona o mercado. Agora, quando nós colocamos números, parece que tudo muda de figura. Chega, vamos dizer assim, até a assustar essas diferenças, e é aí que chegamos à conclusão que o rumo da economia brasileira ele tem que mudar o mais rápido possível, porque senão ele pode piorar o que já está muito ruim. E pensando no mercado global, a diferença entre a arroba que você vende e a carne que o frigorífico exporta deu uma diferença de 70%, eu acho muito alto esse valor. Mas todos sabemos que os frigoríficos também têm muitas despesas. Eu acredito até que é muito dispendioso você pegar um boi e destrinchar esse boi e sair vendendo, como fazem os frigoríficos. Mas 70% é uma diferença muito alta. É muita coisa. Mas tem um detalhe: o frigorífico lhe paga somente pela carne. Os outros ingredientes que compõem o boi, e que você sabe muito bem, você não recebe nenhum centavo. Por exemplo, como couro, sangue, vísceras, ossos e por aí vai. E é por isso que eu acredito que essa diferença de 70% entre a arroba que você vendeu para o frigorífico e a exportada é muito grande. Pois bem, como nós dissemos, o mercado brasileiro em geral não está nada animador. Ainda mais com uma economia derretendo, como está a economia brasileira, e previsões de novos impostos sem nenhuma perspectiva positiva de futuro, e com um governo que, infelizmente, parece não saber que rumo tomar a não ser aumentar impostos, deixar a economia mais instável e o país à deriva. Dessa forma, torna-se difícil tocar qualquer atividade diante dessas incertezas que nós estamos vivendo nesse momento, nesse país. E aí eu te pergunto, até quando vai essa situação? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E depois do intervalo, nós vamos falar de frete rodoviário, que teve mais uma elevação nos preços. E eu vou conversar com Tiago Arantes, CEO da Agritax, tributário e também contábil. E nós vamos falar da Receita Federal, que incluiu o setor agropecuário ao Programa Nacional de Conformidade Tributária. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de frete rodoviário, que teve mais uma elevação nos preços, no quilômetro rodado. A análise mais recente do índice de frete Endered Repon, que é o IFR, mostrou que no mês de maio o preço médio do frete por quilômetro rodado aumentou para R$ 6,20, uma elevação de 0,5% em relação a abril. E esse é o primeiro aumento desde janeiro, quando houve um aumento de 2% em comparação a dezembro do ano passado. Apesar desse acréscimo, o preço do diesel permaneceu estável no mês de maio. E com o diesel comum a R$ 5,99, o S10 a R$ 6,09, conforme dados do próprio índice de preços IPTL, que é o Ticket Log, um indicativo de transporte. Segundo a Endered Repon, a queda na produção de grãos e nas exportações de soja foi compensada pelas demandas dos setores industrial e também da construção civil, especialmente relacionadas ao cimento. A previsão para os próximos meses é de estabilidade no valor do frete, devido aos preços dos combustíveis e ao desempenho dos setores da economia, embora as enchentes no Rio Grande do Sul continuem afetando a logística de escoamento de cargas. A Endered
é líder em soluções de mobilidade na América Latina, representada no Brasil pelas marcas Endered Ticket Log e Endered Repon. E ela atende mais de 33 mil empresas, clientes e gerencia uma frota de 1 milhão de veículos que consomem quase 2,5 bilhões de litros de combustível por ano. E agora eu vou conversar com o Tiago Arantes, ele é o CEO da Agritax Tributário e Contábil. E nós vamos falar, o Tiago esteve aqui outro dia, pedi para que ele voltasse, porque está tendo uma repercussão muito grande em relação aos impostos, principalmente pessoa física do setor agropecuário, do agronegócio. Bom dia. Tudo bom, Tiago? Bom dia, obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui com vocês falando para um assunto tão importante. Pois é, Tiago, teve uma repercussão boa e eu falei, eu tenho que levar o Tiago lá novamente, porque parece que teve alguma coisa relacionada com Receita Federal, né? Tem alguma coisa aí que vai mexer mais uma vez com o setor agropecuário. E você que vende a sua vaca, vende isso, vende aquilo e coloca o seu dinheiro na sua conta, tal, na física, parece que vai dar umas mexidas nisso, né? É até importante, Toninho, a gente pensar assim, tá tendo muita mexida, muita mudança. Toda vez que é instituído algum programa, alguma declaração, alguma escrituração, eu sempre falo, a Receita coloca hoje para a gente e ela tem 4 anos e 11 meses para começar a validação. Então, sabe, todos os produtores rurais que têm uma receita acima de 4 milhões e 800, eles são obrigados ao livro caixa digital. Os abaixo disso, acima de 56 mil até 4 milhões e 800, eles são obrigados a ter o livro caixa, não e-mail digital. Se por algum motivo for fiscalizado, tem que apresentar. E a gente vem com algumas constantes questionamentos. A gente tem um projeto de lei recente, que está sendo discutido ainda, em que a Receita Federal cria 2 programas que chamam Confia e o Sintonia. Confia é um projeto de cooperativismo entre fisco e contribuinte, na qual eles vão sentar, alinhar, discutir, programar o que vão fazer, o que não vão fazer. E quem estiver adepto a esse programa, em caso de algum tipo de problema, algum questionamento, ele tem isenção de juros e multas por algum período. Ele vai estar mais próximo, só que o fisco vai exigir algumas coisas adicionais. E tem ainda o programa Sintonia, que ele vai, digamos assim, você entra na frente da fila quando você tem algum valor a receber, ou a ser restituído ou ressarcido da Receita Federal. Então a gente tem esses mecanismos. Mas por que eu quis falar um pouquinho do livro caixa? O livro caixa hoje é o principal demonstrativo de movimentações dos produtores rurais. E no livro caixa é muito interessante que, assim como toda escrituração da Receita Federal, a gente apresenta um TXT, um arquivo de texto, onde eu vou listar várias informações. Então eu tenho um registro que eu vou colocar o cadastro do produtor, cadastro de cada propriedade rural, cadastro de cada conta bancária e um movimento de todas as operações vinculadas à atividade rural. Isso vale para o pequeno, médio e grande? Pequeno, médio e grande. Lembrando, o livro caixa é obrigatório para quem tem a receita acima de 56 mil reais anuais. Não produtor acima de 56 mil reais, gente, vamos falar aí que praticamente todos os produtores. Todo né? mundo. O que é e-mail digital, que é obrigado a entregar eletronicamente, é o acima de 4 milhões e 800. Acima de 56 até 4.800, se a Receita bater na sua porta e pedir o livro caixa, você tem que entregar. Onde você vai listar tudo que você pagou, de folha, de imposto, de nota, tudo que você recebeu. E a Receita Federal, ela solta todo ano um documento que ele fala assim, olha, o processo de fiscalização. No final do ano passado, ela liberou um processo de fiscalização, ela falou, olha, eu vou olhar isso. O que ela vem olhando? As modalidades de contratos entre as propriedades, arrendamento, comodato, parceria, qual que é o critério? Se você arrenda uma terra, sua receita não é uma atividade rural, é uma de aluguel, você tem que recolher imposto mensalmente através do Carnê-Leão, e não como muita gente faz através de atividade rural. Era o que eu ia te perguntar agora. Como diz no linguajar, é o pau que rola, né? E é muito interessante, o Toninho, porque assim, muitas pessoas a gente escuta, eu costumo brincar que é os princípios de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu sempre fiz assim, nunca fui pego. A gente sempre teve um olhar muito forte na fiscalização
para os outros tipos de negócios, empresas, indústrias. E o agronegócio, como você mesmo falou na primeira fala, quando você me chamou aqui, foi o agronegócio está sendo muito visto de uma forma diferente. Onde tem movimentação expressiva, nós estamos falando de 1/3, 25% a 1/3 do PIB, 25% a 1/3 do PIB do Brasil está no agro. Olha a relevância disso. Como não trazer uma fiscalização, um olhar diferente, onde pode ser uma fonte de renda muito grande, que é da parte da tributação. E assim, quando eu falo, brinco com o princípio de Gabriela, muita gente fala assim, eu fiz a vida inteira assim e nunca fui pego. Mas lembre-se do 4 anos e 11 meses. As empresas, todas as empresas que têm imposto de renda, pessoa jurídica, elas estão sendo notificadas esse ano a corrigir inconsistências do ano de 2011. 2011? Então, tem muitas empresas que calculou imposto a pagar, declarou, mas numa outra declaração que fala o valor que vai pagar, ele falou zerado. Agora a Receita Federal falou, olha, nessa você contou que você deve 1.000, nessa você falou que tem 0 e você não pagou. Corrige elas para mim. Te dou até o prazo, por exemplo, o prazo agora está até 20 de agosto. Então, muitas empresas estão acontecendo isso. E é o que vai acontecer no produtor. As informações já estão lá, gente. Quer queira, quer não queira, bem feitas ou mal feitas, elas estão lá. No momento que ele apertar o botãozinho de cruzar os dados e fazer o negócio acontecer, vão começar a vir as cartas. Eu falo cartas porque é o formato que a Receita informa a gente, através do portal eletrônico, lá do certificado digital, conhecido como ECAC, fala, tem inconsistência, corrige para mim. Se por algum motivo, no momento que você corrigir, você identificou que você errou na hora de calcular o imposto, paga. Porque se você não pagar, vem cobrança com multa. Não só corretiva, você pode ter uma multa punitiva de 75% a 225% do seu valor do seu débito. Tá? Eu fiz assim, eu nasci assim, só que as coisas mudaram e mudaram muito. Você nasceu assim, só que a coisa cresceu, avolumou, e como o Tiago falou, o setor agropecuário, o agronegócio brasileiro movimenta muito dinheiro, mas não é pouco não, é muito. Tanto é que é o setor que segurou e vem ainda segurando as pontas da economia brasileira. Agora, o governo está doido atrás de dinheiro. E assim, é muito interessante, eu sempre falo isso. Está fazendo reforma tributária, recentemente foi criada uma medida provisória que estava impedindo a compensação de impostos. Você quer ver o governo aumentar a sua arrecadação? É ele fiscalizar efetivamente. Porque a gente não tem uma fiscalização efetiva. Efetiva não tem, não. Então, se existir uma fiscalização efetiva, por amostragem, e a Receita Federal faz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ela vai disparar, ela dispara para uma caixa, uma mensagem para todo mundo. Ela cruza alguns dados, fala, corrija aí se não estiver correto. Se você não corrigir até tal data, não quer dizer que você vai estar devendo aquele imposto. Não quer dizer que vai bater um DARF cobrando, que você não vai conseguir tirar CND dessas coisas. Não. Pode acontecer uma fiscalização. Mas no momento que acontecer uma fiscalização, aí as multas são muito pesadas. Então, muitas das vezes, ela cria alguns mecanismos, cobra sem cobrar, e aí a gente corre para resolver. Mas só que toda vez que ela dá essa oportunidade de corrigir, ela dá um benefício, reduzindo uma multa, tirando uns juros. Agora, se não corrigir efetivamente, você cair numa auditoria, vamos chamar um termo mais simples, você for fiscalizado e tiver informações incorretas, aí o problema é muito grande. Aí é como diz um amigo meu, é caixão e vela preta. Com certeza. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Bom, essas informações que o Tiago trouxe, ela vale para todo mundo, principalmente, independente do tamanho da sua terra. E, principalmente, aí o pessoal que arrenda na conversa, não, me dá aí, eu vou te pagar tanto, tal, planta, compra, vende, pega o dinheiro e basicamente está muito cheio desse tipo de trabalho aqui no Brasil. É aquele que vende 3 vacas, 4 bezerros, 2 bezerros e tal, e a coisa está andando e ainda ninguém pegou. Mas pode ter certeza de uma coisa, todo mundo lá da Receita sabe quem é você, aonde você mora, o que você ganha e o que você paga. Efetivamente, é isso mesmo. Então, vamos fazer uma coisa. Eu vou dar o site aí do Tiago, www.agritax.com.br.
www.agritax.com.br. Aqui nesse site tem o telefone lá do Tiago, liga para ele, manda um e-mail, tira suas dúvidas enquanto dá tempo. É melhor a gente ir atrás e falar, cara, eu errei, do que esperar a cartinha chegar. Se a cartinha chegar, ela já vai chegar pesada. Não então, é uma carta de amor, não. Não, não é não. Pode ter certeza. E ninguém vai te convidar para a festa. Pode ficar tranquilo. Não mesmo. Então seria muito interessante você ver se realmente tem alguma coisa errada. E se tem, vamos corrigir. Vale a pena corrigir, não vale? Vale, com certeza. Com certeza. Lógico que o valor do imposto é muito pesado, né? É verdade. Mas a multa em cima dele pode ser muito pior. Muito pior. Tá certo. Tiago, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E eu espero trazê-lo mais vezes aqui, porque tem muita coisa que a gente ainda pode falar e levar informação para você. Tiago, obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Meu melhor amigo é aquele que desperta o melhor em mim. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.